Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra a conta no app. E percebendo aqui os integrantes da CPI dos pedágios, Cilim, a gente percebe que há uma mescla interessante de partidos. Novo, União Brasil, Progressistas, MDB, PT, PL, né, o presidente, Paparico Bach, da CPI, é do PL, enfim, republicanos, não sei se já tinha falado, mas republicanos também, através do Capitão Martim. Como é que foi essa construção política, essa costura de articulação de partidos muitas vezes que estão em lados opostos, agora juntos em uma CPI dos pedágios? Exatamente. Quando a gente vê essa grande articulação acontecendo, nós temos que sempre pensar, então tem alguma coisa muito errada acontecendo. Porque é justamente isso. Quando tu vê numa mesma CPI, PT, Novo, que são completamente divergentes ideologicamente, por exemplo, né, que são pessoas que estão tentando investigar uma questão técnica, uma questão de concessões que foi feita de mau jeito, com diversos apontamentos, mais de 30 apontamentos, salvo engano, posso estar equivocado no número, mas salvo engano, mais de 30 apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, tá? Nós temos diversas questões que deveriam ser sanadas, porque a gente está vendo, a questão não é concessão não é problema. Não é problema. A gente sabe que a gente pensa em concessões, em privatizações, vê de regra telefonia, vários aspectos foram de melhor aplicação. Mas agora, quando a gente vê uma concessão feita de mau jeito, feita de forma rápida, feita de forma que pode prejudicar o motorista gaúcho com uma tarifa mais alta, que a gente não vai conseguir revisar por uns 30 anos, aí a gente tem que sentar para investigar. Por que o governador está querendo acelerar tanto isso? Por que a gente não pode sentar e conversar a respeito do tema? Sabe? Então é uma dupla corrida. A corrida da eleição e a corrida do governador querer gastar o dinheiro do FUNRIG, do Fundo de Reconstrução, que daqui a pouco a gente não vai mais conseguir utilizar esse dinheiro, né? E o próximo governador que pegar agora esse governo do estado vai ter um grande desafio. Porque é um governo do estado que volta a pagar a dívida com a União, um governo do estado que está, assim, quebrado, um governo do estado que não tem mais o dinheiro da venda das empresas, das concessões e das privatizações no caixa. Então o próximo governador vai ter um grande desafio. Precisa se munir de pessoas técnicas, de pessoas aptas para conseguir não só negociar suas dívidas, mas também aplicar da melhor forma possível para não quebrar de vez nosso estado. A gente está numa situação bem calamitosa. Eu me preocupo com o futuro do nosso estado. A gente precisa de representantes e de pessoas que saibam o que estão fazendo lá para colocar o nosso estado em primeiro lugar, não o jogo de poder deles para a próxima eleição. Matheus Schilling, ele que é advogado, cuida de toda a parte jurídica da bancada do Partido Novo na Assembleia Legislativa, também vereador suplente, já teve sua gestão na Câmara e vai voltar a assumir o cargo em março. Schilling, antes da gente voltar com o gancho da CPI dos pedágios, que acho importante, acho relevante, diz respeito a todos nós gaúchos, mencionaste que teve um processo contra o deputado Camozzato, contra o do Jota, foi bem publicizado agora. Uhum. Mas que processo é esse em relação ao deputado Felipe Camozzato? O governador Eduardo Leite entrou com um processo contra o Felipe Camozzato pela seguinte questão. O gabinete do deputado Camozzato recebeu várias denúncias de professores alegando que estão sofrendo pressão para passar os alunos, apesar da nota baixa, que deveriam sofrer recuperação, deveriam reaplicar os seus conhecimentos. E estão sofrendo pressão para passar essas pessoas. Ou seja, só roda por falta. Basicamente no governo do estado, só roda por falta. E essas denúncias chegaram ao deputado Felipe Camozzato, que averigou e subiu na tribuna para falar a respeito do tema. Então ele falou na tribuna, ou seja, munido da sua imunidade parlamentar por suas opiniões, palavras e votos, ele subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre o tema e pedir uma investigação. Aí o governador Eduardo Leite, né, como um bom samaritano, pensou em investigar? Não. Pensou em agora vou processar o investigador, vou processar o denunciante, vou processar o deputado Felipe Camozzato, e assim o fez. Processou para que o deputado Felipe Camozzato falasse quem fez essa denúncia, quem foram esses professores. Porque me parece, na verdade,
O intuito é a perseguição de professores que talvez não estejam seguindo as regras do governo do estado. O que é bizarro. É bizarro. A gente tem que investigar justamente essas orientações. Por que agora a gente está passando os nossos alunos apesar das notas, apesar do conhecimento técnico, apesar da alfabetização? Por que isso está acontecendo? Para inflar a nota de DEB, para melhorar a nota de educação no Rio Grande do Sul e fingir que está tudo bem. E, gente, não está tudo bem. A gente está se ainda retomando de uma pandemia. Nós sabemos que a educação pública não é de qualidade no país inteiro. E nós, ao invés de aplicarmos o nosso dinheiro, os nossos esforços em melhorar infraestrutura escolar, em melhorar tanto a pedagogia de alguns professores, quanto estimular os professores e todos os aspectos, a gente foca tanto agora em perseguir professor que está incomodado, que tem que passar aluno passar aluno que não tem nota para passar. Isso é ridículo. A gente tem vários relatos no gabinete do deputado Camozzato, por exemplo, de professores que falam que tem que fazer, o aluno não vai passar, dá um trabalhinho extra para ele desenhar alguma coisa, fazer um jogo da forca e passa. Olha o nível de situação que está no nosso estado. Não tem mais nada para a gente se preocupar. Então, assim, quando o Camozzato fez essa denúncia, aí ele foi processado pelo governador. Então, assim, esse é o governador que nós temos. Não é um governador que quer investigar e melhorar os problemas do estado. É um governador que quer investigar os denunciantes. Tá correndo esse processo na justiça? Eu acho que agora... Ele tá correndo, se eu não me engano, tá? Mas o Camozzato não foi obrigado a entregar esses nomes dos professores, então não teve nenhum pedido liminar vencido ou algo do tipo, tá? Até porque, imagino eu que a justiça imagine que essas denúncias que chegam ao deputado merecem de respaldo, de sigilo, né? Tem alguns denunciantes que foram, inclusive, à subcomissão de educação fazer essas denúncias e não se exporam, né? Então a gente consegue verificar que isso realmente está acontecendo. E alguns que preferem manter também essas denúncias só para si. Nessa a gente consegue fazer denúncias anônimas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à polícia, a todos os aspectos. Por que a gente não consegue fazer uma denúncia anônima para um deputado? Não faz sentido, né, Marcelo? E para arrematar, e depois a gente vai para o intervalo, mas para fechar a questão da CPI dos pedágios, Schilling, o que uma CPI pode fazer, né? Porque o ouvinte da Rádio Guaíba, o povo gaúcho, deve se importar com uma CPI? Qual a diferença que esse trabalho na prática pode fazer em relação à questão das concessões, que é muito complexa? Perfeito. A CPI, ela tem um aspecto fundamental, tá? Que a CPI, ela consegue trazer a público as informações. Então, por exemplo, nós temos... Aqui eu vou traçar um parâmetro, tá? A CPMI do INSS. Comparado com a investigação do STF, a investigação do STF ninguém sabe o que está acontecendo. Agora a CPMI a gente consegue ver à tona. Marcel Van Hatten perguntando viraliza direto os vídeos do Marcel Van Hatten perguntando na CPMI da INSS, né? A gente consegue ver a público o que está acontecendo. O constrangimento, as pessoas sendo presas. A gente consegue ver as enganações, as mentiras, tudo a público. E a CPI serve para isso. Serve para expor, colocar em público o que está acontecendo. E se for necessário esse apelo popular, a gente consegue entrar na justiça para pedir alguma determinação mais adequada. A gente consegue pressionar os órgãos TCE, a GERGS, governo estadual, a gente consegue pressionar esses órgãos mais publicamente. Então a CPI é isso, é para a população ver a investigação que está acontecendo, né? Então a CPI ela consegue essas determinações mais claras, e por isso que a gente precisa de apoio e da população focada ali, porque se a população não observar, se desfocar, não se interessar, aí a CPI realmente não vai andar para frente. Por isso a gente precisa de vocês. O Estatuto de Defesa do Pagador de Impostos, é isso, Schilling? Como é que funciona essa proposta? Tá, perfeito. É um projeto que, na verdade, eu trabalhava antes de assumir como vereador. Eu trabalhei como diretor de uma empresa que chamava Gabinete Liberdade, né? Essa empresa ela prestava assessoria legislativa para mandatos de vereador no Brasil inteiro. Aqueles vereadores de municípios menores que não têm direito a assessor, a nomeação de assessor, contratava essa empresa para a gente prestar assessoria técnica, tá? Vereadores de direita, né? Sempre alinhados conosco. Aí um vereador do município de Marechal Cândido Rondon, Paraná, conversando com a gente sobre uma situação peculiar, né? Um fiscal ali que, se eu não me engano, o fiscal tinha uma esposa, aí o empresário ficou com a esposa desse fiscal e o fiscal ficou agora querendo ferrar sempre o empreendimento do cara, né? A gente vê, abuso de fiscal, vamos coibir. Aí a gente teve essa ideia de pegar uma legislação, um projeto de lei federal, né? Que é o Código de Defesa do Contribuinte, o Estatuto de Defesa do Contribuinte. Nós fizemos algumas modificações e agora eu também protocolei esse projeto
na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, é um projeto que ele visa defender o empreendedor dos abusos do Estado, tá? Dos abusos dos fiscais, dos abusos do poder público. Então, por exemplo, se um fiscal visa autuar o seu empreendimento sabidamente, né, contra alguma normativa fiscalizatória, alguma normativa do STJ, alguma normativa do STF, esse fiscal depois, se ele sabia que ele estava fazendo isso, ou seja, ele estava realmente perseguindo algo nesse sentido, esse fiscal responde depois no CPF. Perseguindo por uma questão pessoal, pode ser no caso, tipo esse que falou que teve a questão passional envolvida. Exato. E o Código não defende só isso, tá? Ele defende também contra qualquer tipo de abuso do poder do Estado. Então a gente tem o reconhecimento, por exemplo, de que não é uma relação isonômica, né? Não é uma relação igual entre o pagador de impostos e o poder público. O poder público, ele é mais forte, né? Financeiramente, politicamente, ele é um ente público. Então não é o contribuinte, o pagador de impostos que tem que provar essa inocência, mas o poder público que tem que provar que a pessoa é culpada, tá? Então a gente tem essa série de inversões, né? A série de regras dentro desse estatuto, que ele também regra também alguns processos administrativos internos, várias questões, para justamente a gente reconhecer que o poder público, ele é uma ameaça ao cidadão. Então nós temos que nos defender contra abusos do poder público. E esse é um princípio que parece às vezes esquisito quando a gente pensa no Brasil, mas é um princípio, por exemplo, fundamental nos Estados Unidos, né? Reconhecer que o poder público pode se tornar tirano, que o poder público pode realizar abusos, então nós temos que nos proteger contra abusos do poder público. E é justamente isso que esse código tenta fazer. E assim, chegamos ao fim deste Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural. Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiros, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única, converta e fique com mais. Guaíba Correio Rural tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, Cleiton Lopes nas gravações e edições, coordenação de central Guilherme Silveira, gerência de jornalismo Rafael Sequim, direção geral Claudinei Girotti, apresentação comigo, Marcel Orovitz. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas, converta reais e fique com mais saldo. Abra a conta no app, o agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Nesse programa a gente conversa com o Matheus Schilling, que é assessor jurídico da bancada do Novo na Assembleia Legislativa e fala sobre a CPI dos pedágios. Schilling, grande responsabilidade, hein? Realmente é um trabalho bem necessário e técnico na bancada do Novo, né? Principalmente com a CPI agora acontecendo, a CPI dos pedágios, que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Então tem pelo começo de ano, vários trabalhos acontecendo. Um ano eleitoral, então um ano que as pessoas têm um pouco de medo de pautas mais polêmicas, mas que sempre é necessário conversar sobre elas, né? Mas essa pauta em específico da questão dos pedágios tem recebido um apoio forte da população, respaldo dos gaúchos, né? Pelo que eu tenho percebido. Conversamos também com o Felipe Camozato, deputado vice-presidente da CPI. Explica para o ouvinte que talvez não tenha pego da outra vez que falamos disso, mas que agora está sintonizando em 101.3, qual o objetivo da CPI dos pedágios? Perfeito. O objetivo central da CPI dos pedágios está tendo uma série de concessões pelo governo do estado, né, que a gente chama de bloco 1, bloco 2, bloco 3, enfim, uma série de concessões das rodovias, em que o governo do estado vai conceder
conceder para as concessionárias e instituindo aquele sistema free flow, né? Um sistema polêmico também da questão do bloco 3 que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de multas. E o que a gente tem verificado na elaboração dessas concessões é uma série de desvios de métricas, né? Então, métricas equivocadas, feitas de mau jeito, até tem questão, Marcelo, de um copia e cola errado de uma planilha. Tem vários equívocos, um atrás do outro, nessas concessões, que os deputados estão investigando justamente para garantir uma isonomia melhor, né? A questão da modicidade tarifária que a gente comenta. O povo gaúcho, ele já paga muito imposto e agora vai pagar mais em pedágio, e uma conta mal feita não tem como. Então, nós já tivemos a oitiva de Tribunal de Contas, nós já tivemos a oitiva do BNDES, agora nós vamos ter, salvo engano, a oitiva da Agergs também na próxima oitiva da CPI. Então, tem uma série de entidades que estão participando, e o próprio governador se colocou à disposição para ir participar da CPI. Então nós temos que analisar com cuidado essa documentação, porque é uma documentação muito farta, muito ampla a respeito do tema, e é muito importante, né, para a população gaúcha, porque é uma concessão de 30 anos. Então, se a gente erra no momento, acabou, vai ter que aturar por 30 anos essa concessão. Por isso que é tão importante também essa CPI. Como é que é essa questão copia e cola, meu amigo Bruno Oliveira? É mole, copia e cola. Os caras fizeram um copia e cola. Como é que é essa questão, Chilim? Eles fizeram um copia e cola errado na hora de fazer alguns cálculos tarifários, né? Então pegaram uma planilha, copiaram errado uma célula ali da planilha. Enfim, tem uma série de correções que o TCE já falou que deveria ser corrigido na concessão. Então esses apontamentos foram feitos pelo próprio TCE, esses apontamentos, né, de cálculos equivocados. E o governo do estado diz que corrigiu e enviou essas correções ao TCE. Mas até o momento, nós, né, bancada do Novo, Assembleia Legislativa, até o momento nós não tivemos o retorno dessa resposta do governo do estado. Então eles disseram que resolveram, a gente não tem certeza ainda. Será que foi o estagiário, Bruno Oliveira, que fez o copia e cola na questão dos pedágios, da concessão das estradas? Deixaram algo tão importante nas mãos do estagiário, com todo respeito aos estagiários, principalmente os da Rádio Guaíba, que fazem um trabalho excelente. Mas a gente sabe, não é? Quando alguma coisa dá errado, a gente sabe para quem sobra essa bronca. E ainda na CPI dos pedágios, Chilim, tivemos os representantes o representante do BNDES para falar justamente sobre essa questão, o Ian Ramalho Guerriero, que é o superintendente de soluções de infraestrutura do BNDES. Qual foi a participação? Como foi a participação dele na CPI? O que ele trouxe à mesa? O que o representante do BNDES deixou bem claro, tá, Marcelo? Aqui eu vou entrar em algumas questões um pouco mais técnicas, mas eu vou tentar deixar um pouco mais cristalina a situação. Nós tivemos, por exemplo, concessões no Paraná, que conseguimos uma modicidade tarifária mais baixa. Então, o motorista gaúcho paga menos pedágio nas concessões do Paraná. Por quê? Porque no Paraná nós tivemos uma junção. Então, nós juntamos as rodovias federais e as rodovias estaduais para serem concedidas todas de uma vez. E aí que a gente fala, né? Até o próprio auditor do TCE falou um termo que eu achei interessante, que é tu junta o pescoço com filé mignon e vende depois, né? Então, com isso, tu consegue baixar a tarifa de tudo. As rodovias federais são, de forma geral, mais bem estruturadas, de questão de manutenção e tudo. Então, por que não fazer o mesmo no Rio Grande do Sul? E nós perguntamos ao representante do BNDES, tem ali várias rodovias federais que poderiam ser abarcadas nesse sentido, então por que não juntar as duas? E o representante do BNDES comentou que é uma posição política, então o governo do estado já encaminhou direto as rodovias estaduais, não deu sugestão das federais, não colocou isso em posição, ou seja, me parece que não foram estudadas todas as alternativas para que o motorista gaúcho pague menos em pedágio, né? O que me deixa com um pouco de pulga atrás da orelha é que nós temos aí um fundo de reconstrução no Rio Grande, né, um dinheiro que deve ser utilizado até no máximo meio do ano, fim do ano agora, e me parece que o governo do estado está acelerando isso para utilizar com esse aporte de 1,5 bilhão que quer fazer, utilizar o fundo de reconstrução. Então me parece que está um processo muito acelerado e que quem paga a conta no final vai ser o povo gaúcho, pagar uma conta por uma tarifa mais alta, pagar uma conta por uma rodovia talvez mal cuidada, e a gente vê uma série de questões. Por exemplo, aqui a gente pega exemplos da Rota de Santa Maria, tá? A Rota de Santa Maria
quando foi feita a concessão, ela foi feita no edital indicando que a estrada estava adequada. A concessionária pegou a estrada, viu que ela estava com exudação, né? Então ela estava com aquele derretimento asfáltico, estava um asfalto ruim, que a gente chama, tá? A gente teve que fazer imediatamente um reequilíbrio contratual. Aí a Rota de Santa Maria passou a ser mais cara por uma questão que a gente não sabe agora e justamente que estamos tentando investigar. Será que o governo do estado, ele entregou essa rodovia sabendo como ela estava, né? Ou seja, de com uma péssima estruturação, entregou essa para a concessionária fazer essas correções, pedir reequilíbrio contratual, a gente pagar mais caro, porque na verdade a estrada deveria estar melhor, porque a EGR deveria ter feito a manutenção da estrada para ela ficar melhor, e não foi feita. Então agora me parece que o motorista gaúcho paga imposto para o governo do estado fazer a manutenção da estrada que ele não faz, e agora vai pagar pedágio para a concessionária fazer o que o governo não fez. Então me parece quase uma duplicidade tarifária, é uma falta de respeito, né? E não só a questão das estradas esburacadas, eu sou estradeiro nos finais de semana, basicamente no domingo, que é o dia que não estou aqui na nossa querida empresa, né, nem no Correio do Povo, nem na Rádio Guaíba. Gosto de pegar a estrada, conhecer aqui o nosso estado e não apenas a condição do asfalto, que é lamentável, mas a falta de iluminação também, o Chilim. É gravíssimo. É gravíssimo. A pessoa volta de noite nessas estradas que nós temos, é breu. É no breu. De quem seria a responsabilidade disso? Se não é a partir do que é coletado nos pedágios, como que a gente poderia... Da onde sairiam os recursos para resolver esses problemas? Tá. Se a rodovia ela é pública, ela em tese é responsabilidade do governo do estado. Se a rodovia é uma concessão, é da concessionária, porém tem que ver o contrato, né? Então tem que ver o contrato. O que é a responsabilidade da concessionária por si só, né? E o que a gente vê, na verdade, e aqui, Marcelo, vou entrar numa questão um pouco mais política, a gente vê um governador falando com frequência que não tem dinheiro para as coisas, não tem dinheiro para fazer manutenção, não tem dinheiro para nada, só concessão que é a melhor forma de se fazer, né? E eu entendo, a concessão é realmente um método bem adequado para se fazer algumas manutenções, mas assim, não adianta nada tu alegar que não tem dinheiro e depois ficar patrocinando vários eventos, né? Fazendo marketing político, fazendo documentário do governador na questão das enchentes, mostrando e exaltando a própria figura do governador. Então, ou não tem dinheiro, ou tem dinheiro. E o dinheiro que temos está sendo aplicado para marketing do governador. Um marketing do governador que pensa talvez em ir para o Senado, em ir para a presidência da República, né? Então a gente vê o dinheiro sendo muito mal utilizado nesse sentido. Então a gente tem elaboração de programas, por exemplo, de dar calçados para estudantes, o que eu entendo que é uma iniciativa nobre, mas a gente vai delegar tudo para o Estado ficar concedendo. Por que a gente não diminui então a carga tributária? Por que a gente não pega esse investimento que seria dado para um calçado e investe em educação, investe numa infraestrutura escolar, que tem banheiro que não funciona em escola, que tem escola com morador de rua morando dentro de tão mal cuidada que está? Então tem uma série de outras prioridades e que parece que o governador está vivendo em outro mundo. Então, e aqui reiterando também a CPI, por isso que a CPI é tão importante. Eu tenho certeza que vai sair muita coisa da CPI dos pedágios que vai constranger o governo do estado, que vai ser demonstrada a falta de tecnicalidade, a falta de perspectiva, a falta de consciência de valorizar o motorista gaúcho, principalmente, que a gente não consegue mais. Imagina encarecer todo o processo de locomoção, de transporte de qualquer mercadoria, tu encarece tudo, encarece gasolina, aí tu encarece o produto final que chega no consumidor gaúcho. Então, mesmo que tu não for utilizar, se tu não for utilizar essas estradas que estão sendo concedidas, e parece de uma forma, com perdão a palavra, uma forma mais porca, sendo concedidas, tu vai pagar mais caro o produto final, porque o caminhão que vai passar por ali vai pagar mais pedágio. Então, assim, tem uma série de critérios, de sistemas, de mercado que vão ser afetados, e é por isso que a gente precisa ficar tão atento nessa CPI dos pedágios, Marcelo. E em relação ao governador Eduardo Leite, Chilim, eu fico feliz da gente estar abordando esse tema tão relevante para os gaúchos, afinal... Essa reclamação em questão dos pedágios tem sido cada vez mais frequente. E cheguei a conversar sobre isso aqui na Rádio Guaíba com o deputado Felipe Camozato, porém o tempo estava curto e acho que agora que a gente já começou por esse assunto, a gente pode expandir a questão. O governador Eduardo Leite aqui diz assim no portal do Estado: em demonstração de confiança e convicção no plano de concessões de rodovias para superar o gargalo logístico em estradas no
no estado, diz o site do governo gaúcho, o governador Eduardo Leite irá espontaneamente a CPI dos pedágios da Assembleia Legislativa defender a proposta. Da Assembleia, na abertura do ano letivo, o governador foi enfático sobre essa determinação e a sua presença na CPI reforça a disposição de evitar que as concessões sirvam de palanque político. O líder do governo na Assembleia, o deputado Frederico Antunes, encaminhou o documento enviado pelo governador com sua disposição em falar na CPI, e o subtítulo aqui no portal do Estado é assim: Leite destaca que crítica é saudável, mas que uso político do medo e desinformação e confusão em nada contribuem. Foi o que disse o governador Eduardo Leite, segundo o portal oficial. Schilling, como está a disposição do governador em relação a isso? Essa aí é uma tentativa do governador, tá? Porque o governador, o que aconteceria? Ele teria de renunciar ali em meados de abril para concorrer à presidência da República, para concorrer ao Senado Federal, teria de renunciar, que é o que ele intenta, é o que ele quer. Então, com a renúncia do cargo de governador, o governador deixa de ser governador. Então, para isso, a gente tem uma limitação na CPI que nós não conseguimos convocar. Então, nós temos dois métodos. Nós temos o convite e a convocação. Nós não conseguimos convocar o governador do estado. Agora, ele não sendo mais governador, a gente consegue convocar. Então, para evitar esse constrangimento, me parece, que o governador se colocou à disposição. Então, assim, não é que o governador quer ajudar, não é que o governador quer solucionar ou que ele quer conversar com os deputados, não quer. Ele teve toda a possibilidade de fazer isso. Toda a possibilidade de fazer isso. Ele não o fez. Ele está agora tentando fazer uma mídia política em cima. Isso estava tudo já orquestrado, né? Muito claro, porque assim que foi a abertura do CPI, que foi comentada a respeito disso, já saiu no site do governo do estado, já saiu em tudo que é lugar. Então é muito claro que essa é uma tentativa do governo do estado, do governador, de tentar cooptar a CPI e transformar ela em política, porque ela não é. Ela é uma CPI técnica. Quando nós observamos o depoimento, quem foi até agora? Foi auditor do TCE, foi representante do BNDES, vai ter representante da Agergues. Então nós estamos trazendo pessoas técnicas, que lidaram com questões técnicas, com dados técnicos. E é isso que nós estamos abordando. Tanto que a primeira pergunta que nós estamos fazendo para garantir que tenha uma isonomia maior as pessoas que participam do TCE, do BNDES, estão sendo influenciadas politicamente por alguém? Vocês fizeram um trabalho técnico correto? Ah, não, fizemos trabalho técnico correto. Então, ok. Então, aí começam os questionamentos. A gente começa a perguntar de modicidade tarifária, de VAC, a gente começa a perguntar de vários critérios técnicos. Então, quando o governador comenta a respeito disso, é muito lamentável, é muito deplorável, porque não é verdade. É ele que está indo para tentar transformar a CPI em um palanque político. Se ele quisesse conversa, se ele quisesse falar de questões técnicas, que falasse antes. Essa polêmica dos pedágios está acontecendo há tempo. Por que ele não conversou com as pessoas? Por que ele não apareceu nas audiências públicas? Por que ele não se dispôs a falar com os deputados a respeito do tema e agora quer se pagar de bom samaritano para aparecer em CPI e dizer que, nossa, estou aberto a ouvidos? Por favor, não está enganando ninguém, o governador. Então é muito claro nesse sentido. O governador, ele tenta sempre jogar para duas linhas. Ele joga um pouco para a esquerda, joga um pouco para a direita, joga um pouco para o centro. Na verdade, ele joga para nenhum dos lados. Ele joga para o lado dele. Para o lado dele de permanecer no poder, para o lado dele de tentar fazer aquela corrida presidencial dele. Então é muito claro isso. E ele está se utilizando da máquina pública gaúcha, possivelmente se utilizando da máquina pública gaúcha, porque eu vou falar possivelmente, que a gente sabe que o governador está com o interesse de ficar processando todo mundo, né, Marcel? A gente vê vários processos acontecendo. Tem um amigo meu já, o Jota, um grande amigo meu, foi processado também. O deputado Felipe Camozato já foi processado também. Então tem uma série de questões acontecendo. E quais são os critérios sendo investigados pelo governador? Aqui eu vou falar de dois importantes também, tá? Tem agora uma subcomissão de educação em que o governo do estado estaria supostamente indicando para os professores passarem os alunos, mesmo que não atinjam a nota para passarem, ou seja, que deveriam ficar em recuperação, passar esses alunos igual para aumentar a nota estatística de aprovação do estado, fingir que está tudo bem, tá? Fingir que está tudo bem. E nós temos uma outra questão, outras várias questões aqui, eu vou comentar só uma também a respeito, que é que o governador tentou comprar um jatinho, né? Recentemente tentou comprar um jatinho com o dinheiro do Fundo de Reconstrução e, curiosamente, esse jato, que ele alegou que era para levar órgãos e transplante, não pousava na maioria dos aeroportos do Rio Grande do Sul. Não tinha capacidade, era um jato de tecnologia mais elevada, um jato mais rápido, não tinha capacidade, um jato maior, e não se tinha capacidade de pousar nesses aeroportos. Por que não pegar um jato menor? Por que não pegar um avião menor que poderia fazer esse transplante? Porque não era o intuito, não era o intento, não era isso que o governador queria. O que o governador queria era possivelmente utilizar-se
posse desse jato para fazer uma campanha eleitoral antecipada, para fazer a sua pré-campanha à presidência da República, sua pré-campanha ao Senado. Porque quem vai nos eventos aqui, em feiras, em leilões de startup, em qualquer questões aqui no Rio Grande do Sul, sabe que o governador vai de helicóptero, o governador vai de avião, o governador ele se intenta de todos esses modos para tentar chegar mais rápido ao seu destino, que seja, não me interessa o motivo, mas usar o dinheiro do pagador de impostos para isso. Enquanto tem gente esperando leito no SUS, enquanto tem gente sem poder utilizar da melhor forma possível as escolas estaduais, enquanto nós estamos nos recuperando de uma pandemia, enquanto nós estamos com o agronegócio sofrendo tanto, quando não é estiagem, é enchente. E usar agora esse de pouco dinheiro que a gente tem para comprar um jatinho. Por favor, governador, por favor. Então, essa que é a figura do governador que eu tô vendo agora, principalmente trabalhando na Assembleia Legislativa, né? É muito triste, Marcelo, muito triste. Vamos encaminhando o encerramento do primeiro bloco. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Voltaremos em instantes.